começou em grande estilo, em alto nível. Pois é, aí ó, tem medalha na sua telinha. Corta pra cá, Alexandre Lino, o filho mais bonito da dona Neuza, tá aqui começando mais um Canal Esportes e hoje não vamos falar de futebol. Você que ficou esperando que eu viesse aqui ficar comemorando a vitória da Argentina, você quebrou a cara. Quebrou a cara, porque é bem verdade, eu fiquei ali numa torcidazinha pelos irmãos, porque eu queria a derrota da Croácia para mostrar que o Tite errou. E a Argentina passeou ontem, passeou com folga. Agora é a nossa torcida pelo Marrocos, né? Marrocos vai vencer a França, vai vencer a Argentina na final e teremos uma grande comemoração mundial. Vai envolver o mundo todo. E falando em mundo todo, mundial, campeonatos, vocês devem estar curiosos. Se a gente não vai falar de futebol, a gente vai falar de quê, Lino? Nada mais, nada menos do que de jiu-jitsu, um outro esporte tão apaixonante quanto e que envolve gente no mundo todo. E eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios do Canal Esportes a Flácia Freitas e o Alessandro Fernandes. Dois nomes, cadê a câmera? Dois nomes de destaque no jiu-jitsu, não só em Alagoas, mas regionalmente, nacionalmente e no mundo todo também. Muito obrigado pela presença de vocês, aceito o convite para estar aqui batendo um papo com a gente. E a gente vai começar falando do ano de 2022, a gente já está em dezembro, fazendo um balanço da carreira dos dois, uma carreira premiada, né? Josiel tá ali feliz da vida porque ele queria ainda arrumar mais espaço, ainda tem mais medalha para vir para cá, viu? Foi que não tinha como a gente ali encaixar ali e tal. Mas como é que foi 2022 para vocês? Vou começar primeiro com as damas. Flácia, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui mais uma vez, sempre somos muito bem recebidos e é um prazer a gente sempre estar voltando aqui para compartilhar e dividir com vocês as nossas conquistas, né? Não é fácil, é um ano que a gente se prepara o ano inteiro, né, para as competições, tenta viajar o máximo possível e graças a Deus esse ano nós tivemos bons resultados, conseguimos viajar bastante para participar das maiores competições. Deixa a palavra aí com a Alessandra um pouquinho que... Boa tarde. Tá nervosa. Calma, que é igual tatame, né? Tatame. Entrou para fazer bonito. Na realidade, a gente... boa tarde, pessoal, tudo bem? Na realidade, assim, eu costumo muito falar para ela, a gente não se prepara para um campeonato só, né? A gente vive o ano todo para vivenciar não só as medalhas, porque nem sempre a gente consegue trazer ótimos resultados. Esporte, a gente sabe que um dia você ganha, um dia você perde. Como você falou de Copa do Mundo aí, o próprio Brasil é o maior exemplo disso. A gente esperando um resultado positivo e, de repente, foi desclassificado por um time bem inferior, né? Mas, assim, a gente já vem angariando há bom tempo aí as competições, tentando estar participando do máximo de competições possíveis e aí esse é o resultado de 2022, né? A gente já está planejando aí o começo de 2023, já tem algumas coisas marcadas já para o começo do ano e está na expectativa para poder participar dos melhores campeonatos. A última presença de vocês foi agora recentemente em Brasília. Conta como é que foi a competição. Esse campeonato, na verdade, ele tem um gostinho muito especial, acho que para todos nós. Foi eu, Alessandro e um aluno dele também da academia. Os três conseguiram excelentes resultados, fizemos lutas excelentes lá. Inclusive, porque é o seguinte, o que acontece aí? A gente tenta lutar o ano inteiro os campeonatos da CBJJ, que é da IBJJF, que é a confederação mais importante. É como se fosse a Copa do futebol. Então a gente tem ali os Opens, que eles pontuam com quantidade menor, e tem os campeonatos que têm pontuação maior, como o brasileiro, sul-americano, internacional master. E geralmente quem viaja para competir tá sempre as mesmas pessoas, que sabe que tem chance, que é pau a pau. É como a Copa do Mundo mesmo. Então a gente já sabe o que acontece ali. Então no
no decorrer do ano, eu vim conseguindo sempre bastantes resultados. Anos anteriores eu já tenho 3 títulos brasileiros, então já tenho, mas esse ano eu passei por algumas dificuldades e eu bati na trave algumas vezes. Brasileiro, sul-americano, internacional, master, eu fiquei em segundo lugar. E a gente luta categoria absoluto. Categoria é o meu peso. Eu luto ali na categoria leve e depois, se eu for pódio, eu posso lutar o campeonato, o absoluto, que é o quê? Junta todos os pesos, exatamente. E graças a Deus eu vim conseguindo também medalhar no absoluto, mas tem uma menina no absoluto, que é a primeira do ranking, já tem 1000 e poucos pontos, porque ela viaja muito também. Realmente ela veio ganhando tudo esse ano e acabou que quando eu chegava no absoluto, eu batia na trave ali com ela, perdia uma vez por 2 pontos, da outra vez por 2 pontos, da última vez foi 0-0 a luta e quando foi em Brasília, graças a Deus eu consegui ganhar. Então, para mim foi uma vitória bem importante, porque eu consegui ganhar dessa menina que eu vinha trabalhando em cima disso. E ele também foi campeão. Temos imagens. Coloca as imagens aí. Essa aqui. Olha aí. Você falou aí de ranking, falou de pontuação. Isso. Olha aí, teve foto e teve textão. Se teve foto e teve textão, foi porque também teve muita emoção. Isso mesmo. Você estava falando de pontuação. E daqui a pouco eu acho que eu vou pedir uma explicação melhor, porque quem não acompanha o dia a dia precisa entender né? Como é que funciona. Eu já sabia, assim, como a gente já tem mais um pouquinho de experiência aqui, essa questão do absoluto, por exemplo, mas muita gente não sabe. E muitas vezes quem viaja traz 2 medalhas, traz uma da sua categoria e também uma do absoluto. E como foi a competição, o desenrolar da competição? Sim, foi muito bom. Essa é a menina que eu tinha perdido já para ela algumas vezes. Ela tem um joguinho muito chato, assim, e eu estava muito determinada. Alessandro, que compete, é meu professor também. A gente trabalhou muito em cima dessa luta. A gente veio fazendo trabalho antes para eu fazer o jogo muito certo para ganhar dela essa luta. E não foi uma luta fácil, não é uma luta fácil de jeito nenhum, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu fiquei muito feliz. Aí, quase ia sendo raspada, sempre ela tenta raspar desse jeito, eu consegui inverter ali a situação. E aí ficamos em pé, eu dei uma queda nela, fiz 2 pontos. Mas assim, é uma guerra. A luta o tempo inteiro não é fácil, mas a gente vinha se preparando muito para essa luta. Eu estava muito concentrada. A semifinal foi uma luta mais fácil para mim, eu já senti confiante porque eu consegui quedar a menina e finalizar rapidinho. E ela lutou com essa menina e eu senti que a menina deu mais trabalho para ela, então isso já foi me dando, eu disse, hoje é meu dia, hoje vai dar certo. Escutei tudo que meu professor falava o tempo inteiro, ele dizendo... Olha o sorrisão, as 2 medalhas. Foi a primeira vez que você a venceu ou em outras competições? Foi a primeira vez. Porque ela é uma outra categoria também. É outra categoria. Inclusive, Vocês só se encontram no absoluto. E tem essa questão de ranking, exatamente, só que tem essa questão de ranking. E antes desse campeonato, eu estava em primeiro lugar na minha categoria leve. Certo. Só que eu não consegui bater peso, porque é outro problema, a questão de bater peso. Eu não consegui bater o peso para esse campeonato lutar de leve, eu tive que me inscrever de médio. Aí, quando você se inscreve em médio, se você ganha, você vai pontuar na categoria de médio. Aí, e ela se inscreveu de leve. Aí, que a gente só se cruzou no absoluto. Resumindo, como ela ganhou na leve, eu ganhei na média, só que eu ganhei dela no absoluto, mas aí no ranking da leve, ela ficou em primeiro e eu fiquei em segundo. Porque eu não consegui bater o peso para lutar de leve. É porque, então, na prática, você não lutou de leve, competição. Não, eu lutei, só que eu lutei de médio e não na leve. Mas no ranking lá, eu pontuei na médio, então meus pontos dividiu. Então era para me ter terminado o ano em primeiro lugar no ranking. Esse ranking é muito importante. Ranking nacional. Nacional, né? O ranking nacional, que é da IBJJ, que soma os pontos do ano inteiro, de tudo que você lutou, todo mundo que luta. Sim. E aí, para mim, já é uma honra muito grande. E no absoluto, eu estou em 4º lugar nesse ranking. Esse evento, ele é mensal, bimestral, trimestral? Geralmente esses Opens ele ocorre de 15 em 15 dias. Aí tanto é paralelo, tanto acontece aqui no Brasil como acontece fora. Por exemplo, mesmo jeito que ele roda os estados aqui do Brasil, ele roda os estados dos Estados Unidos. E teoricamente de outros países, mas centraliza muito nos Estados Unidos. Mas tem também outros países. Paris Open, Roma Open.
e assim vai. E essa questão aí da pontuação, por exemplo, essa menina, ela é primeira do ranking, categoria e absoluto, e ela tem 1.000 e tantos pontos, e eu tenho uma quantidade de ponto bem menor. Mas qual é a diferença aí? Não é nada. É porque ela viaja tudo. Fora. Por isso que é importante também. A gente viajar. E fora pontua muito. Por exemplo, ela foi para o Mundial dos Estados Unidos e para o Europeu, e eu não saí do Brasil, não tive condições de viajar. Isso aí fez eu atrasar. Talvez assim, o meu por exemplo, a gente estava agora tentando ir para o Europeu, agora no começo do ano. A gente já está com a viagem de janeiro e fevereiro, e se somar as duas viagens, vai sair mais barato do que uma só do Europeu. Por quê? Porque o Europeu é muito caro. Só a passagem para a gente ir agora em janeiro para o Europeu, a gente estava pesquisando, um só de nós, dá R$5.000. Aí junta assim, os dois competem. Tudo em euro, né? Tudo em euro. A gente ganha em real. Então, assim, esse ano eu não pude viajar, então fiquei de fora do Campeonato Europeu e do Mundial, que são os mais importantes, com muita chance de pódio, certeza trazia pódio para o Brasil, mas por questões disso. Então, a gente já está abrindo mão. Só se tiver alguém aí que esteja assistindo, vai que tem um empresário vamos lá. Querendo apoiar. Então, assim, a gente está aí, está aberto. Se ganhasse uma passagem, a gente dava um jeito do resto. Mais de uma vez, o Canal Esporte já conseguiu colocar atleta dentro do avião. Quem está acompanhando a gente aqui. Isso é a primeira luta. Então, assim, que eu garanto para quem está assistindo, se quiser dar esse voto de confiança, pode ter certeza que você vai estar investindo numa pessoa que batalha o ano inteiro, que se esforça, e o ano inteiro que competiu foi pódio. Não teve um campeonato que eu não fui pódio. O mais legal é que associa a marca à vitória. A sua marca, e aí eu vou falar agora aqui para a turma que está me assistindo, a sua marca tem que estar associada com o que é bom, com o que é vitorioso, com quem conquista, porque isso te dá um retorno. Então, lembra disso. Para você que é empresário, vai ter um custo muito mínimo, porque você vai estar ali estampando sua marca, vai ter 2 grandes atletas gravando nas suas redes sociais, chamando a atenção para a sua marca, para a sua empresa, para o seu serviço que você oferece. Então, acho que dá para fazer aquela análise, dá para fazer aquele pensamento de coração, final de ano, olha. Por que o presente não vem para cá? Pense nisso, que eu acho que se você pensar direitinho, você vai fazer um bom investimento nessa dupla aqui. Só fortalecendo o que você está dizendo aí, essas leis do esporte que está saindo aí, tipo, o empresário ele investe no atleta e ele tem um certo retorno do que ele está investindo. Então, de certa forma, ele não está dando para o atleta, ele vai ter um desconto no imposto de renda, ele vai... Ainda está agregando. Está agregando, exatamente. É mais muito isso que eu penso. Inclusive, eu sou atleta, quero até agradecer, porque as oportunidades que a gente tem, eu acho que é muito importante a gente agradecer quem nos apoia. E faz 2 anos que eu sou atleta do Bolsa Atleta, então eu recebo um valor mensal, governo estadual. Quero parabenizar o secretário Charles, que eu acho que ele fez uma campanha realmente assim. Eu como atleta, eu vejo como o governo incentivou aí esses últimos anos o esporte, pelo menos eu senti isso. Então, muitas dessas viagens também talvez não seria possível se eu não tivesse essa ajuda financeira do governo, e algumas vezes eles conseguem passagem, não é muito, mas uma ou outra que já ajuda a gente. E também, assim, as empresas que apoiam a gente. Por exemplo, nós temos a marca de kimono MXA, que é uma marca do Nordeste muito boa, que vende kimono. Então, eles vestem a gente, toda a parte de kimono, de hash. Tem também a academia, né? Agora aí a Selfit, que tá apoiando. Como outras, tem nutrólogo, doutor Bruno Tavares, farmácia de manipulação, FHN, né? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém, para mim não ser injusta, né? Exatamente. Né? Assim, então tem muita gente que passa pela gente, que nos ajuda, que fortalece, porque se não fosse esse apoio, a gente não conseguiria. Né? A coach também, ó, que está me investindo aí. E para atleta, assim, o mínimo que ele tem já é alguma coisa. Porque como a gente praticamente é um esporte amador, essa é a realidade, então o pouco que a gente tem já agrega muito.
Às vezes a gente consegue uma passagem de um trecho, já é alguma coisa que vai ajudar para a gente, uma ajuda de custo para uma alimentação de um final de semana que a gente viaja. Porque a gente fala, é um final de semana, mas quando você coloca na ponta do lápis, cada medalhinha dessa aqui custa mil e mil reais. Aqui que a gente tem todo o trabalho, Isso. o treino, vocês, é um investimento no treino, Perfeito. nas horas diárias de vocês. Com certeza, Vocês com buscam o certeza. alto rendimento para estar vindo aqui com medalha. Daqui a pouco a gente vai falar de você em Brasília também, viu? E é como a gente vem falando assim, a gente não consegue viver disso, do esporte. Sim. Então a gente tem que ter... É professor também, tem que ter precisa. outras coisas para poder, é complicado. Imagina aí, ele tem que preparar a gente, é que é outra coisa que eu ia falar. Às vezes, por exemplo, eu agora até sou uma das pessoas que faço parte do conselho, do CONEL aqui de Alagoas. Conselho Foi de muito Esporte do importante. Estado. Porque foi esse ano eles resolveram ter uma vaga para representante de atletas. Então eu entrei, então eu achei muito importante ter uma voz ali do atleta ajudando, mostrando as nossas necessidades, o que é importante. E é uma coisa que eu bato muito na tecla. Muitas vezes apoia o atleta, mas o técnico não tem. Sai uma passagem para o atleta, mas não sai a passagem para o técnico. Gente, viajar sem o técnico é ruim. Importante. Imagine uma equipe de futebol, o Tite. O Tite A podia ter importância ficado. que não seria. O Tite não precisava ter ido, não. Mas imagina, então assim, tudo, Coitado do essa Tite luta agora. que eu ganhei, que era muito importante para mim, se você assistir a luta o tempo inteiro, é tudo ele dizendo o que eu vou fazer, eu escutando tudo. Eles Você faça falou, isso, você faça falou isso. aqui na sua primeira intervenção, Não você já foi dizendo, Tem olha, até uma foto eu olhando mesmo para ele. Eu segui passo a orientação guarda. que ele enxergou Isso. e você conseguiu executar. Então, a gente sabe, a gente se prepara, mas quem tá de fora, ó, ele falou, passou aí e tal. Eu olhei pro placar e olhei para ele. Então, assim, você ter uma pessoa que sabe o que você faz, que sabe o que você tem que fazer, tá do lado de fora, vendo todos os detalhes, é muito importante. É muito difícil para um atleta viajar sozinho, sabe? Bate peso, tá naquela... É todo um processo. Não, e quando é aqui no Brasil ainda é ótimo, mas vamos dizer, o Mundial lá em Las Vegas, você sozinho, sem saber andar nada, sem saber falar inglês, sem saber... Só teve Resumindo, ano você que eu tá consegui, numa arrombada. A primeira coisa da sua cabeça que vem é você conseguir sobreviver lá, para depois você conseguir lutar, né? Só teve um ano que eu consegui viajar para fora do Brasil para lutar, foi o europeu. E esse menino aqui já tinha viajado um ano sem mim, e quando a gente era de Recife, chegou lá para viajar, quando chegou lá a mulher disse, não, você não pode Meu viajar não, seu passaporte está vencido. Ele teve que vir embora e eu segui sozinha para ele correr atrás, mas conseguiu chegar lá no dia. Mas ela passou 5 você dias lá não sozinha, tem com noção. alguns amigos. Eu nunca tinha saído do Brasil. Peguei um frio desgraçado em janeiro. Em qual cidade? Lisboa. Portugal. Foi Lisboa, em Portugal. Eu, no primeiro dia, as condições pequenas, não tinha como ficar em hotel, a gente ficou abrigado na casa de um amigo, casa simples, não tinha aquecedor, o aquecedor era ali no quarto deles, que é aquele que leva na sala, então no quarto que eu fiquei não tinha. Imagina uma nordestina acostumada no calor. Mas chorava. Eu ligava para ele de madrugada, Quero ir pra amanhã eu vou casa. me embora, eu não tenho condições de ficar aqui sem o apoio dele, sabe, batendo, eu não gosto nem de lembrar, eu chorava demais. Quando ele chegou lá, véspera da minha luta, ele chegou acho de noite, eu lutava no outro dia de manhã. Parece assim, ufa. Eu peguei um frio na Argentina É que horrível, é horrível. eu queria ir embora. Dói Não, tudo, amanhã dói tudo, amanhã eu vou embora. É isso, a Eu só sensação. aguento essa noite. Eu não sei como a pessoa mora ali, né? É porque terminar um Olha, corpo, né, a se gente acostuma. passou uns 10 dias, eu fui 15 dias. Você era 2 meias, 2 calças, 2 blusas, entrava no banheiro. Não, foi péssimo. E a gente tinha sonho. Eu dizia, a gente vive de esporte, eu acho que a gente tinha que ir embora do Brasil, porque tantos amigos que a gente conhece, está na Europa, se deu bem. Esse dia, não precisou nem eu sair mais para nenhum país. Existiu. Naquele dia eu disse, eu amo o Brasil. Eu amo o que a gente vive aqui. Eu não queria não ir embora para a gente tentar a vida fora, não. Foi uma experiência péssima. Eu também amo e amo esse calor, Maceió. Incrível. verdade. Maceió é incrível. Alessandro, como foi Brasília para você? Pô, foi muito bom. Na realidade, além de tudo, Brasília teve uma superação também. Porque o cara que eu lutei a final, eu já tinha perdido para ele numa quarta de final de um brasileiro, onde eu perdi a luta que eu ia pro pódio. Então, para mim, ficou aquele sentimento de sabia que eu podia ganhar. E realmente aconteceu, dessa vez aconteceu. Aí, assim,
Fora todo o contexto, né? A gente passando por toda a situação. Eu sabia que ela ia lutar de novo com essa menina já em outra competição. Então foi assim, foi superação total. Essa foi a primeira luta. Essa não foi a luta que do que eu perdi, não. Mas só guerra. Mas foi um lutão só também. Guerra. As lutas dele. E é complicado, assim, eu acho que para nós mulheres se torna mais fácil. O meu peso é uma categoria que muita gente tem o meu biotipo. Então é uma categoria que sempre está muito cheia. Até 70 quilos. Até 70 quilos. Eu com meus 100 aqui, ó. Enquanto muitas vezes eu tenho que fazer 2 lutas para estar no pódio, ele tem que fazer 4, 5 lutas. Né? Então, assim, para nós mulheres ainda, eu acho, essa questão do ranking e tudo, eu acho que ainda se torna mais fácil no sentido assim, não é mais fácil, no não tem sentido luta de quantidade, fácil, mas né? de quantidade. Mas de qualidade realmente é muito tá duro. Muito difícil. Mas assim, de quantidade realmente, alto, no sentido do esporte, do jiu-jitsu, se você comparar o tanto de homem e o tanto de mulher, realmente a gente não pode dizer que vai ter mais mulher do que homem. Mas tem muita, tudo é difícil. E assim, não tem ninguém que está ali que seja mais ou menos. Todo mundo que está ali. Vou começar a ir para essas competições só para eu ser o mais ou menos. Não tem luta fácil, é só guerra mesmo. É porque se você pensar, quem vai querer investir tudo que a gente investe para estar ali do nada? Quantas horas por dia vocês dedicam ao jiu-jitsu? Ele mais do que eu. 4 a 6. Todos os dias? Eu é umas 4, porque eu faço preparação física e jiu-jitsu. Quando não é preparação física e Gil, é 2 vezes o Gil. Quando era mais nova, a gente até fazia mais, mas hoje em dia eu tenho um preparador físico de fora e ele fala muito isso, menos é mais. Às vezes você acha que você está fazendo muito, mas você está desgastando. A gente vira um atleta profissional mesmo, a gente passa a ter mais inteligência, né? A gente tem todo você o vê, trabalho. né, assim, a cabeça, o pensamento que a gente tem. Ela falou, quando a gente vira um atleta profissional, a gente vê, pra gente a gente é profissional, entendeu? As pessoas vê de fora, não valorizam o esporte da forma que a gente valoriza, mas a gente sabe o tanto que é sofrido ali, o tanto que a gente rala para poder... E eu não falo eu e ela não, eu falo atleta no geral. Eu falo do jiu-jitsu especificamente porque é o que eu vivencio, mas assim é muito difícil. E é porque a gente vive para isso, a gente trabalha. O dinheiro que a gente ganha é para competição. Se você contar aí quantas vezes em Ponte Rio, Rio Maceió, eu não conto quantas a gente foi. Esse ano, Curitiba, Rio de Janeiro várias vezes, São Paulo, Salvador, Brasília. Então, assim, é muita viagem, é desgastante. Despesa, né? A gente viaja para todos os lugares. Se você me perguntar o que é que eu conheço, aeroporto, ginásio para casa. Não tem dinheiro para estar passeando. É dinheiro contado para chegar lá, lutar, voltar, já se preparar de novo, batendo peso. Não pode passar mais uma diária, porque é mais uma hospedagem, mais alimentação. Quantas vezes a gente teve que ir de carro para Recife, ficar dormindo dentro do carro para pegar voo de 3 horas da manhã, porque os voos em Maceió são muito caros. Então, não gosto nem... É uma batalha. É uma batalha. De voo atrasar e a gente tem que ir no outro dia, né? Chegar lá no aeroporto, trocando de roupa, botando kimono, correndo pro ginásio, chegar na hora da chamada, passando noite de virada. São coisas que só quem sabe. E com tudo isso ainda traz medalha, é a mostra da superação, né? É o que faz a gente valorizar mais o esporte, né? Porque a gente vê o quanto a gente batalha, o quanto a gente gosta daquilo ali. Essa medalha de prata mesmo do brasileiro, eu tinha muitas chances de ser campeã, mas na semana de eu viajar para lutar, eu rompi o meu tendão do quadril. Tudo a gente precisa do quadril no jiu-jitsu. Fisioterapeuta disse, não luta, não luta, não luta. Eu digo, eu vou, já estou com passagem, inscrição, eu tenho chance e vou. Lutei, cheguei na final a trancos e barrancos, mas poderia ser 4 vezes campeã brasileira e ficou na trave. E a mesma menina que eu perdi na categoria, eu fui para o absoluto, peguei ela de cara e eu ganhei dela no absoluto. No mesmo dia, lesionada. Diga a raiva. Mas aí... bom, me senti honrada, mas não poderia ter trazido meu ouro na categoria. Mas tem a história. Tem a história. Mas pra mim foi isso. Eu perdi. Como é que eu perdi uma luta dessa? Eu tava ganhando a luta até o final mesmo, eu fiquei doida. Quando saiu a chave do absoluto que eu peguei de cara, ele olhou pra mim e disse, você ganhou essa menina. Fui com gosto de gás pra dizer assim, eu vou dar o troco agora. E foi isso que aconteceu. O troco veio. Quem tá assistindo a gente agora aqui e quer começar, por exemplo, no mundo do jiu-jitsu,
aproveitar, dar uma força a esse professor. Claro. Como é que faz para procurar você, Alessandro? Eu dou aula ali na Mangabeira, na academia MFit, ali por trás da Wizard. Ali na Álvaro Calheiros tem a Wizard, por trás tem uma academia chamada MFit. Eu dou aula de jiu-jitsu lá. Idade, não existe isso para o jiu-jitsu. Não existe idade, não existe sexo, não existe classe, não existe isso. Eu costumo falar que é o esporte mais democrático que existe. Porque para mim, lá, eu tenho um aluno médico, tenho vários alunos advogado, tem aluno... Eu não vejo isso, eu não vejo se é mulher, se é homem. Claro, você tem um certo respeito por uma mulher, mas lá dentro do tatame, eu treino como se fosse um homem, às vezes até minha mulher mesmo fica com raiva de mim, porque você vai pesado. Eu digo, poxa, mas você compete com pessoas que você tem que pegar pesado, mas é no sentido do respeito do treino, mas eu não vejo, então assim, não existe isso. Eu tenho alunos de 120 quilos, como tenho alunos de 40 quilos, então assim, é muito democrático. Eu não consigo. Realmente você pode ter um bloqueio de chegar até a academia, mas o esporte em si, eu garanto. Pode ir lá um de 40 quilos e pode ir lá um de 120, que ele vai fazer o mesmo treino, claro, cada um dentro da sua limitação. E outra coisa, no primeiro mês ele vai dizer, rapaz, eu sou tão limitado. No segundo ele vai dizer, rapaz, eu melhorei tanto. No terceiro ele vai dizer, eu estou bem melhor. No sexto ele já vai estar 10 quilos mais magro. Ou seja, é um esporte que só vem para trazer coisas boas, eu garanto. Eu tenho criança lá, rapidinho, só para terminar aqui, eu tenho criança lá que está comigo desde 7, 8 anos, que tem 13, 14 hoje, e eu vi o menininho, seu menininho ir ali, e agora já está virando um rapaz, poxa, traz um orgulho para você esse ali. Exemplo mesmo desse aluno dele é a formação, o amadurecimento desse jovem, por desde criança estar ali no tatame. Eu vejo ele com a mesma idade da minha filha, com a mesma idade dos amiguinhos, e eu vejo a diferença dele. Como a ética, o profissionalismo, o respeito, como o esporte, os pais que pensarem assim, eu acho que bote seu filho no esporte, bote seu filho no esporte, como ele vai para um caminho bom, sabe? Eu acho que é não só para competir, mas para a vida, para a ética, né? Eu acho que o esporte E assim, a gente está falando na questão da luta porque tem essa disciplina, por exemplo, cumprimentar o parceiro de treino, respeitar antes do treino, depois do treino. Já vou dar um exemplo bem brando, o futebol. Você chega, bate sua pelada, joga seu treino ali e vai embora. Você não tem um respeito de cumprimentar, uma hierarquia de ter um mestre, um professor, ou seja, traz uma disciplina maior, tanto o judô como o jiu-jitsu, como o karatê. Eu acho que a arte marcial ela tem esse poder, não que os outros esportes não tenham, mas o mais importante, é muito que eu bom. vejo muito exemplo na academia, chegam os menininhos muito tímido, que tem dificuldade. Eu era assim. Que tem dificuldade de interagir, às vezes até bullying na escola, não sei, mas você vê que é uma pessoa totalmente retraída. E quando ele passa a treinar jiu-jitsu com o passar dos anos, a mudança daquela é incrível. A confiança, né? Você vê, outra, a forma de andar, Eles parecem que viram mesmo super, assim, parece que eles encarnam outra pessoa. Por exemplo, eu acho essa transformação os pais às vezes reclamam pra gente que a criança não tem atenção, às vezes na escola. Quando chega lá no jiu-jitsu, a criança não pisca o olho pra nada. Ou seja, ele se identificou com aquele esporte. E aquela atenção que ele está no esporte, ele vai levar aquilo ali para a escola também. Então, assim, ajuda muito. Concentração, disciplina. E para mim, assim, que já tenho mais de 10 anos. Já tenho mais de 10 anos de jiu-jitsu. Como o jiu-jitsu para mim foi importante, sabe, para o meu trabalho, para a minha vida, o que eu levo do tatame, as dificuldades, né, aquele desespero. Eu postei ontem um videozinho no Instagram falando exatamente sobre isso, que o jiu-jitsu, você não vivencia o jiu-jitsu no tatame, você vivencia o jiu-jitsu na sua vida. Todas as dificuldades que você enfrenta na vida, você aprende a enfrentar ela com mais clareza quando você passa por todas essas dificuldades. Tudo que a gente enfrentou, lesões, preparação física, sofrimento, tem que estar no seu limite, levando pressão, uma pessoa ali em cima de você, várias vezes você pensa, eu vou morrer, eu tenho fobia, calma, controla, vai passar, tá acabando o tempo. Assim. E tudo isso você vai levar para a sua vida. Então eu aconselho todo mundo a experimentar. Uma aula de vida desses dois grandes atletas. A gente está chegando na reta final. Última pergunta.
Para 2023, quais os planos de vocês? Vamos lá, eu vou falar o nosso objetivo principal, que seria o europeu e o Mundial de Las Vegas. O mais recente é janeiro, porque o bom é que não precisa de visto, só o passaporte. Então a gente já tem. Então, surgir as passagens até o final de dezembro, a gente consegue se inscrever, porque a inscrição é até o comecinho mesmo de janeiro e o campeonato já é final de janeiro. Então, esperança é a última que morre. Aí tem... Esse campeonato é exatamente no terceiro final de semana de janeiro. No segundo final de semana de janeiro, a gente vai lutar no Rio, que é um desses Opens, né, que é o Rio Open. E o primeiro final de semana de fevereiro, que seria um depois do europeu, vai ter o Sul Brasileiro, que é em Florianópolis. A gente vai lutar também, esses dois. E aí o ano inteiro já tem calendário. Praticamente todo mês. Esses é porque a gente já está com passagem. Já saiu. Tem calendário e tem medalha, né? Porque com esses dois aqui, eu sei que a gente vai ter muitas medalhas aqui para estar comemorando um final de ano, assim, também em 2023, com muitas conquistas, muitas vitórias. O principal, na realidade, é aprender, né? Sempre estar aprendendo, sempre estar buscando evoluir. Hoje eu tive uma aula aqui, eu quero dar os parabéns para você, para vocês, porque encerrar um programa num clima desse, numa alegria dessa, é maravilhoso. Então, a gente tem que comemorar mesmo e agradecer porque vocês estão na vida de muita gente que aprende com vocês, se envolve com o esporte e aprende. Então, acho que... às vezes as pessoas param para agradecer, assim, até para agradecer, pô, professor, obrigado por... E assim, pra gente não é nada, é satisfação, é o prazer de ver a pessoa conquistar, assim... às vezes, quando você é mais novo, você tem muito essa cabeça de que você precisa conquistar para poder estar... Não, acho que as pessoas do seu redor conquistando, acho que aquilo ali faz você... sempre crescer mais e automaticamente você está conquistando mais coisas também. E uma das coisas mais gratificantes que eu vejo, a gente não tem noção o quanto a gente muda a vida de pessoas e não sabe disso. São poucas as pessoas que chegam e falam, mas ultimamente eu venho recebendo muito direct no Instagram, quando eu faço uma postagem dessa. Eu vejo muitas meninas que estão começando agora, outras pessoas que não sonhavam e falam, pô, eu lhe sigo no Instagram, eu lhe admiro, eu comecei a treinar por causa de você me inspira, sua força e tudo. Então você vê que o seu exemplo acaba levando muitas pessoas que talvez não imaginavam que seria capaz e vê que é capaz através do que acompanha nas redes sociais, a gente vê quantas pessoas chegaram a falar pra gente antes aqui em Maceió, só nós viajávamos pra lutar. Rapaz, a gente vem nessa batalha há mais de 10 anos. A gente todo ano, a gente nunca parou. Era só a gente. Hoje em dia, esses campeonatos, você vê muita alagoano competindo e muita gente chegou pra gente e disse que se inspirou na gente, que viu a gente viajando pra lutar e disse, pô, eu vou também. E vão lá, chegam e conquistam, porque em Alagoas é um celeiro no jiu-jitsu. Meus parabéns, a gente está encerrando, está com o tempo bem estourado, um casal vitorioso desse aqui. É para arrepiar, é para ter muita alegria. Afinal de contas, o Canal Esportes é o programa mais democrático do esporte alagoano. Também somos o melhor, né? Também somos o melhor e vocês sabem disso. Agradeço, obrigado. Obrigadão. E você que é empresário, ainda dá tempo de investir nessa dupla, chegar junto. A passagem, olha, não faltou rede social aí, mas vamos lá. Flávia Freitas, BJJ. Alessandro? Alessandro F.BJJ. Pronto, a turma do Jiu-Jitsu e do seu JJ ali nas redes sociais. Valeu, obrigado pela companhia. Valeu, e o Canal Esportes volta amanhã. Tamo junto. Obrigado. Valeu.